Você está ouvindo o podcast Oxigênio Cultural. Olá, eu sou Davi Garcia. Eu sou Juliana Ramanzini. E você está vendo e ouvindo a 4ª edição do podcast Oxigênio Cultural. Estamos de volta, mais uma semaninha, e um programa novinho disponível para você ouvir quando estiver indo para o trabalho, para a faculdade, fazendo sua atividade física, fazendo sua atividade doméstica também, né? Porque a gente tem que se dividir em 1001 tarefas. Então fica aí a seu critério em que situação você vai ver e nos ouvir, ou só nos ouvir, fica a sua escolha também. No programa dessa semana a gente vai fazer uma grande pergunta aqui para tentar discutir, aprofundar um pouquinho mais. O que aconteceu com a criatividade dos filmes e das séries de TV? Aqueles filmes e séries que nos surpreendiam com ideias inovadoras, criativas, originais principalmente, inventivas também, parece estar cada vez mais raros, né? Hoje a gente só quer ver não, a gente só tem visto remakes, reboots e as mesmas ideias sendo regurgitadas constantemente, mês após mês, e raramente surge uma novidade, realmente, uma coisa que tem um frescor de, olha, uma coisa realmente que a gente não vê há algum tempo, pelo menos, né? O que aconteceu com a produção audiovisual no cinema e na TV, principalmente depois da pandemia? Vamos discutir esse tema aqui, aprofundando um pouquinho mais e quebrando também alguns tópicos, com o filme Wish, a animação da Disney lançada em 2024 aqui no Brasil, foi lançada em novembro de 2023 nos Estados Unidos. A animação que foi vendida, né? Foi propagandeada, o marketing todo da Disney foi construído em torno de ter sido o filme feito para celebrar os 100 anos da Disney, que foram completados ano passado, né? Em 2023 a Disney fez 100 anos. E aí venderam esse filme como sendo a grande celebração do estúdio, porque afinal a Disney começou como um estúdio de animação, ainda é um estúdio de animação, né? Mas tudo começou lá atrás com as animações. E aí eles fizeram esse filme, teoricamente prometendo ser um filme que ia celebrar o legado dos 100 anos da Disney, de tudo que ela construiu para o cinema e para a TV também, né? E aí a gente tem esse filme que é, né, Ju? Fala aí, o que você achou desse filme? Então, esse filme até inspirou a gente a falar dessa questão da falta da criatividade, porque é um filme que, pelo amor de Deus, ele não honra esse legado da Disney. Primeiro, porque ele não é um filme criativo, ele não é um filme inovador, ele não é um filme sequer que te emocione ou te traga aquela magia que os filmes da Disney costumam trazer. Uma história superficial em que você não se conecta. A gente vê só aquele esforço ali de criar personagens para virar pelúcia, depois o bonequinho, merchandising. Então, assim, é triste ver isso, sabe? Que foram incapazes de. Era melhor ter feito um documentário falando sobre os 100 anos, né? Trazendo, sei lá, coisas de bastidores que a gente nunca viu, curiosidades, que eu acho que teria sido muito mais frutífero e honraria melhor esse legado, né? Que a gente tem aí centenas não, dezenas de filmes, né? Que marcaram as gerações, que ditaram, né, os caminhos das animações e do cinema também, né? E histórias que são marcantes e repetidas e contadas incansavelmente, que fascinam as crianças. E a gente até teve aí nos últimos tempos alguns filmes que se destacaram, que trouxeram essa magia. Acho que Frozen foi um desses, né? Que todo mundo cantou o inferno do Let It Go em algum momento. Então, assim, tem ainda teve esse suspiro aí de criatividade, de uma história que tivesse essa conexão, né? Que trouxesse essa conexão e essa magia. Só que também já tá, sei lá, em qual versão já, qual franquia, virou uma franquia de quanto? Já tá no 4º filme já? Sei lá, é isso, sabe? Você acerta uma vez, aí você vai lá e aperta aquilo assim, olha, até sair a última É a gota daquilo. famosa... É o bagaço da laranja, né? Vai, Vai espreme até aquilo onde não assim. pode mais, né? Nossa, aí tu pensa, vou fazer um filme novo homenageando. Em que mundo eles acharam que colocar meia dúzia de easter egg referência jogada no meio sem contexto nenhum seria homenagear? Gente, aquilo ali é vergonhoso. Para mim é vergonhoso, sabe? Você assistiu o filme assim, de uma forma independente, vou ver um filme da Disney e tal, esquecendo que é mais um filme de boca, assim,
que seria um filme feito direto pro streaming, sabe? Beleza. Agora, um filme que se propõe a ser uma homenagem e ao legado, pô, que vergonhoso. Tipo, O que eu, vergonhoso demais. o que eu achei mais decepcionante nesse filme, e a gente viu só agora, né, em janeiro de 2024, realmente, foi realmente essa falta de ambição, sabe? Ou de achar que faz qualquer coisa aí que o pessoal vai aceitar. Cara, você tá falando de um filme que foi vendido como um filme para celebrar o centenário da empresa, né? Do estúdio de animação que revolucionou o mundo da animação, né? Foi o primeiro grande estúdio que deu o pontapé realmente para produções de animações e para que as animações fossem tratadas como algo sério no cinema também, né? Quantas animações da Disney não foram premiadas com Oscar, né? O Walt Disney ganhou vários prêmios lá no início da década dos anos 30, dos anos 40, várias premiações, porque era um gênero que passou a ser tratado com seriedade, porque trazia uma novidade para o cinema também, né? E dava para se contar boas histórias através da animação, né? Histórias tão boas quanto filmes em live action, né? Com atores de carne e osso. E aí a gente tem visto de um tempo para cá que não é só a Disney, né, que está fazendo isso, né? Boa parte dos estúdios e dos canais, os serviços de streaming também, que estão com as suas produções originais, eles têm apostado quando encontram uma formulazinha que dê certo, que se torne popular, ou que seja, de certa forma, gere burburinho entre a crítica, né, ou pelo menos parte da crítica, começam a insistir naquilo, só querem fazer aquilo e mais daquilo, repetindo aquilo até a exaustão, sabe? Até esgotamento total da fórmula e do conceito, que leva só ao esvaziamento, o desinteresse, né, do público que consome, acho que filmes e séries, e que vão vendo essa tendência aparentemente ficar cada vez maior, né? Mais abrangente, mais impactante, né, no meio de produção do cinema e da TV. Exatamente. Até hoje, quase 20 anos depois, quando surge uma série assim, meio de mistério e tal, o pessoal, será que é o novo Lost? Gente, não tem que ter um novo Lost, tem que ter uma série nova, criativa por si só, com uma história própria, uma narrativa, sabe, diferente. Então, é essa preguiça, sabe, de pensar o novo, de, de ser realmente criativo, quer fazer algo diferente que ninguém fez. Você até pode contar uma história que ela não é, que ela até é familiar para as pessoas, mas a forma como você vai contar aquilo é o que importa. E o problema é, às vezes, as histórias até têm tudo para serem boas, mas elas são contadas de uma forma tão preguiçosa, porque a gente contar uma história tem que ter um talento para isso, né? Você já tentou ler um livro de história para uma criança? Se você ficar lendo com a sua voz normal, a criança em 3 minutos já tá de saco cheio de você, né? Se você É. interpretar ali, fazer as vozes e tal, para gerar ali, né, aquele envolvimento, né, para a criança Interesse, entender que né? aquele momento da história é tenso, que aquele momento ali então você vai dando tom. Então é a forma como você conta, senão que está faltando bons contadores de história, né? Então assim, eu vejo até filmes e séries com baita potencial, você assiste o primeiro episódio, você, pô, a ideia é boa, mas aquilo se perde, sabe? Porque são incapazes de criar uma. Eu não sei se é a insensibilidade de entender como aquilo vai bater no telespectador, como ele vai gerar essa troca, sabe? Quando se você se conecta com aquilo, é, essa incapacidade, se é preguiça, se é mesmo falta de talento, né? Da gente realmente ter aí uma geração de contadores de histórias não tão bons, né? Então, porque a gente realmente vê que tem épocas que você tem aquelas fases ali de, tanto na TV quanto no cinema, a gente tem as fases de ouro ali, onde você vê ali uma explosão de obras e parece que, de repente, eu acho até que essa questão econômica, cultural, social, ela impacta, né, na forma como a gente produz a arte. Né? A arte, ela é uma expressão política, econômica, social, ela é uma expressão da alma e tudo que envolve o sentimento e a essência do ser humano, né? E como a gente está envolvido com tudo isso, óbvio que
né, a arte também é pactada por ideologia, por filosofia, por sociologia, por tudo, por história, pelo belo, pelo feio. Então, Pelo eu momento histórico e também, né? pelo momento, exatamente, por aquilo que a gente quer. Uma história ela é contada porque você quer ter uma moral no final, você quer passar uma mensagem, né? E o que eu sinto é que as histórias às vezes não têm mensagem nenhuma ou tem uma mensagem de uma visão distorcida de mundo já anacrônica e aquilo não faz mais sentido para as pessoas, porque aquilo não tem a ver mais com a realidade delas. Então eu acho que essa, de repente, alienação das pessoas que fazem cinema e TV, de ainda estarem muito presos àquela ideia muito comercial e esquecerem que você está fazendo histórias para as pessoas que estão sendo bombardeadas por ideias, informações e referências o tempo todo. Como você vai disputar a atenção delas? Como que você vai prender a atenção? Você tem que brigar com o celular, que o cara tá na mão ali. Às vezes a TV é a segunda tela dele, não vice-versa. Como que você vai prender a atenção? Se você não for melhor do que foram os nossos antepassados que reinavam na televisão e nos cinemas, você não vai prender a atenção dessa galera. A gente até falou no podcast anterior que a forma de consumir conteúdo vem mudando. Tá? É. Então a gente precisa entender isso e produzir o conteúdo de uma maneira que as pessoas consigam entender o que você está querendo dizer, que elas absorvam a mensagem, a moral da história. Né? Então o que eu sinto hoje pode até ter uma mensagem a ser passada, mas ela não está chegando na gente. Tá? Ou pelo menos não de uma forma interessante, atraente o bastante para que a gente fique engajado com aquilo, né? Se interesse efetivamente, né, por continuar investindo nosso tempo para assistir aquilo, para acompanhar aquela série de tantos episódios, ou para dedicar nosso tempo e nosso dinheiro para ir numa sala de cinema ainda para ver o filme novo do estúdio XYZ tá chegando, né, naquela semana ali. Eu realmente, falando até um pouquinho mais de Wish, né, eu fiquei realmente bem decepcionado com o filme, porque é um filme tão meia boca, tão qualquer coisa, assim, que sei lá, quando o filme terminou, eu fiquei perguntando, fiquei até indagando, a gente falou, será que esse filme não foi escrito por uma inteligência artificial? Não, botaram lá no chat GPT, olha, criar história para o 100º filme, para o filme que vai celebrar os 100 anos da Disney, colocando referências para o que veio antes. Aí, em determinado ponto do filme, surge lá o Bambi, né, o filme do Bambi foi um dos mais bem-sucedidos da Disney, né, lá de 1942, né, um filme que já tem aí 82 anos, né? Traumatizou gerações, né? Exatamente. Aí o personagem surge lá aleatoriamente, numa cena qualquer, sem qualquer peso emocional, sem qualquer ligação com a história em si, de forma, sabe, importante. E esse é só um exemplo, porque o filme tem outros exemplos, né, de Nossa, referências soltas e gratuitas. para mim o pior foi, porque os 7 amigos representam os 7 anões. Gente, eu nem contei quantos amigos, como que eu ia fazer essa. Cara, é tudo muito. Desculpa, assim, mas porco, sabe? Negócio porco, assim. Sabe? Fiz de qualquer E jeito. Ai, você nossa. pensar que, pô, você tá fazendo um filme gastando uma grana, né? Porque esse filme custou quase 200 milhões de dólares. Ele se pagou ainda, no final das contas, né? 240 milhões que ele arrecadou até o momento, né, da gravação desse podcast aqui. E ele chega a 300. Para um filme que, teoricamente, seria o de celebração dos 100 anos da Disney, é pouco, né? É bem um resultado bem aquém, né, de outros, quando a gente compara, né, com outros filmes aí, o próprio Frozen que você citou antes, né? Que foi um filme original, realmente uma história original. Claro, girando em torno daquela coisa da princesa e tal, que é um tema comum dos filmes, da maioria dos filmes Assim, de animação da Disney. original, essas histórias não são, né? Elas são Sim, eu todas à digo. base de contos, né? Mas Sim, foram claro. muito bem adaptados, até porque alguns É, deles eram muito pesados, assim, para a infância e adolescência. sim, Né, sim, então, sim. assim, eram, né, histórias mais pesadas que foram adaptadas, né? Mas, assim, foram bem contadas, né? Então, assim, gente, até hoje, todas as crianças, né? Parece um ritual. Você assiste Rei Leão, você assiste Bambi, você assiste Branca de Neve, Cinderela, né? Você vê Bela e a Fera. Então, todas essas histórias acabam fazendo parte da infância de todas as crianças. Aí eu penso, Wish, que relevância vai ter? Você vai Né? lembrar de Wish daqui a, sei lá, Ah, 5 anos, a criança vai estar 20 lá vendo. anos. Outro filme que eu acho que foi um filme bacana, foi um dos últimos que eu curti muito, foi o Moana.
A Moana foi também bem Sim. legal. Né? Então, ou seja, dá para fazer, a gente sabe que eles conseguem fazer. Por que não fizeram? Cara, era para ter feito o filme, ou, como eu sugeri, o documentário. Talvez a única desculpa que eu acho que poderia ser minimamente aceitável é que esse filme foi produzido durante a pandemia, ou pelo menos começou, teve boa parte do seu desenvolvimento feito durante a pandemia. E aí as pessoas estavam separadas, distantes, não puderam, sabe, trocar mais para falar assim, pô, peraí, mas isso aqui não tá legal, isso aqui, será que a gente não podia ir por esse outro caminho aqui? É a única alternativa que eu Mas, vejo para ó, explicar a tamanha alguém assinou no preguiça. final, Ah, sabe? A sim, pessoa claro. que assinou no final, ela tinha te lido, ó, isso tá ruim, hein? Tá bem meia boca, hein? Vamos lá, galera, vamos se Mas aí esforçar. também, mas aí Fica até bate muito mais com a, tarde. bate, Não, bate mas muito com aquilo que eu falei na abertura também, né? Parece que, tipo, entregam qualquer coisa porque sabe que a maioria das pessoas aceita qualquer coisa. não, e vamos lá, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas que ocupam os cargos aí de poder na indústria não são as pessoas mais espertas, né? A gente vê eles tomando decisões bem estúpidas várias vezes. Aí você se pergunta como uma pessoa dessa tá lá. Aí a gente sabe, né, que É, a maior, talento não a quer maior dizer parte nada às deles só vezes. está interessado nas No finanças, né? dinheiro, exatamente. Mas Não não no entende que. nem como funciona direito o negócio. Só não, principalmente esse pessoal que está nessa indústria de entretenimento, que assim, o dinheiro vem quando o público está interessado no produto que está sendo produzido, né? Se eu só passo a fazer porcaria ou coisa que eu já vi 500 mil vezes e já estou exausto de ver, o dinheiro vai parar de vir, né? Então, Né? é um Óbvio, pouco por exemplo, disso também, né? bota aí na história um personagem que seja muito fofo, que vai vender muito brinquedo, aí cria estrelinha, sabe? É assim. É, é, não tem essa, sabe, coerência da coisa existir. Por que isso existe, sabe? Então, assim, sei lá, e é difícil uma história que você não consegue comprar a motivação, sabe, do personagem. Você não. Eu não lembro nem o nome da diaba da menina lá. Não lembro o nome de ninguém do filme, só lembro a estrelinha, que é a estrelinha, né? Não tinha um nome, quer dizer, nem sei, nem lembro. Então, É, assim, é um filme muito desconjuntado, realmente. É um filme que sabe? a motivação do vilão é ruim. A própria Nossa, eu vi. motivação da personagem protagonista nunca fica assim muito clara por que ela tá fazendo aquilo exatamente. Não, eu É, fiquei o filme todo o- pensando que diabo é esse desejo que o vô dela tem pra justificar todo esse furdunço. Deve ser, sei lá, o que é, e, é que é? e eles revelam isso Ah, só numa cena pós-crédito, né? eu nem vi que já tinha ido dormir. Não revelam nem dentro do próprio filme, pra você ver a preguiça dos caras que Como que eu fizeram realmente. compro? Tipo, nossa, eu fiquei pensando, sei lá, vai revelar, é uma grande coisa. Não, eu vi a cena do violão, ele tocando violão. Mas, tipo, pô, é isso? Eu não tinha entendido que era isso. Sei lá, achei que ele ia, sei lá, queria tomar o poder, revolucionar, sei lá, eu enforcar alguém, alguma coisa assim. Dá um golpe de estado no Dar rei, um né? golpe de Estado para todo aquele furdunço. Então, assim, É, eu acho que esse filme até leva a gente para um próximo ponto aqui que eu acho que a gente pode discutir será que esse filme também, eu falei no lance da pandemia, né? Será que a pandemia também, um outro efeito colateral da pandemia foi ter criado uma crise criativa na indústria, de uma forma geral? Porque não, eu acho que é geral, sim. a gente tem visto, a gente vê bastante coisa, mas assim, quando você vai contar nos dedos da mão, o que foi uma coisa que te marcou, que te deixou, que assim, que você viu e ficou assim, nossa, eu quero ver de novo isso aí daqui a um tempo. Eu conto nos dedos aí. Pouquíssimas coisas que eu tenho visto nos últimos meses e, sei lá, 2 anos, 3 anos, que me deixam com vontade realmente de ficar revisitando, indo mais a fundo naquela obra, sabe? Saber como foi feito, da onde partiu a ideia, o que as pessoas envolvidas têm a dizer sobre aquilo. Pouca coisa, assim, é muito. O que eu tenho sempre falado é muito consumo fast food, sabe? A gente vê o filme, a gente vê a série, mas ali, viu aquela hora ali, aquele escapismo de meia hora, 1 hora, 2 horas, e depois você nem pensa mais naquilo, sabe? E acho isso muito ruim, né? Para quem gosta de consumir arte através do cinema, de séries de TV, música, livros. É ruim, né? Você consumir uma coisa que não te provoca nada, né? Não é Não te, rico, né? sabe, não desperta nenhuma coisa a E, e, mais em você e olha de. só, não é só na TV e no cinema, tá? Tô pensando aqui na própria publicidade, né? Antigamente, a gente tinha aqueles comerciais que, né?
Gente, hoje em dia acabou a criatividade. Agora é tudo na base do meme, na base de aproveitar alguma situação para pegar onda e viralizar. Então, assim, não existe, não existe aquelas, não existe mais, sabe, aquele. Óbvio que eu não estou falando daquelas coisas que não caberiam mais hoje, né? Que a gente sabe que tem propagandas que já envelheceram mal. Mas tem outras que marcaram época. E hoje em dia ninguém mais vê propaganda para começar, né? Antigamente a gente ficava assistindo TV e Tinham para propagandas que ganhavam prêmios em Cannes, né? não, e eram propagandas bacanas, às vezes até te prendiam. Hoje em dia, sabe, é complicado. Então, assim, aí você vê que não é só num setor. Eu acho que é a criatividade. Você vê também, se você for olhar, gente, você vai numa loja de móveis, é tudo igual. Você É, vai na loja de vou roupa, comprar uma é casa, vou tudo comprar um copiado, apartamento, as plantas são todas todas iguais. iguais. Aí você vai numa loja de roupa, é tudo copiado. Nada é, sabe? E aqueles poucos lá que ainda conseguem criar alguma coisa, nem sempre estão inspirados, É, tem sabe? isso. Então, aí é aquela cópia do que já é meia boca. Então, assim, eu sinto que é uma coisa meio de, sei lá, se as pessoas estão vivendo uma grande crise de identidade, sabe? De propósito, que se reflete exatamente nessa esgotado que você não consegue pensar nas coisas, na vida e Vai no sair do lugar, automático, né? vai no automático, É. sabe? Sei lá, me parece que tá todo mundo vivendo assim, e aí não tem um pouco de espaço pro experimentar, pro transgredir. Hoje a transgressão ela é vista como uma coisa ruim, sabe? Eu venho de uma geração que música era para transgredir, que literatura era para transgredir, era sempre para você Ser tentar disruptivo, né? romper, ser disruptivo, exatamente isso. Hoje em dia, não. As pessoas não sei o que é uma onda como é que eu diria, das pessoas estarem tão conservadoras no pensamento, e com uma visão tão unilateral sobre as coisas. Eu não sei, eu acho que isso se reflete um pouco nisso, né? Porque a criatividade ela vem dessa liberdade de experimentar, de testar. Nem sempre aquilo que é criativo vai ser bom, né? A gente tem filmes aí que você assiste que são realmente muito criativos e te incomodam porque você às vezes não consegue entender direito o que está acontecendo. Mas isso é bom, porque te faz Sim, pensar, né? claro. Então a pessoa que gosta disso, ela vai se impactar e pensar dias sobre aquilo, né? Aquilo vai te causar alguma coisa. Vai te tocar, né, de alguma forma. A O pior que, coisa é algo que é morno, o que xoxo, sem isso você sal. me falou me leva até outro ponto, né? O que que a gente pode dizer? O que que faria um filme, uma série ser boa, né? Ser bom, né? O que que você entende assim como Eu acho que elementos essenciais para que é você isso. se sinta movido, né? Ou se sinta tocado realmente, motivado a mergulhar um pouco mais fundo naquilo. Eu acho que é isso, é ter essa vontade de experimentar, sabe? De tentar não construir a própria visão da coisa, sabe? E aí passa, óbvio que vai passar por todos esses critérios técnicos, né? Você construir um bom roteiro, você tem que saber escrever para o cinema, para a TV. Tem que saber escrever, né? Você tem que saber escrever uma música, você tem que saber escrever, sabe, um livro. Você tem que ter talento para aquilo, né? Então, ter um bom roteiro, né? Uma boa história. A pessoa que vai transformar aquilo em imagem, ela tem que ter sensibilidade para captar as nuances daquela história, como contar aquela história para que ela, né, mantenha o mesmo impacto do papel na tela, né? E todas as coisas que estão ali em volta, que são artes combinadas, né? A fotografia, a música, né? A atuação. Então, isso tudo combinado é que faz um filme ser bom, uma série ser boa. É muito mais difícil uma série se manter assim, né? Porque a gente sabe que a série é escrita por vários roteiristas, cada episódio tem uma longevidade muito maior. Mas quando existe um fio ali, né, coeso, segurando a história, você sustenta, né? Vai ter um episódio melhor, outro uma meia boca,
mas vai ter uma sustentação. Agora, no cinema, dá ainda. Eu acho que existe muito espaço para se criarem obras-primas, sabe? Então, pensa, eu fico pensando assim: 2001, Odisseia do Espaço. É um filme que é uma obra-prima, que discute um tema que hoje na nossa sociedade é relevante. É surreal um negócio desse, É impressionante, né? sabe? É E assim, surreal. Hoje, ainda mais hoje, a gente tem que e entender a eu, genialidade daquilo que se antecipou. sabe, vários, É vários surreal. anos à Então, isso é frente um filme bom, enxergando. É. disruptivo, visionário, sabe? Que ainda hoje, se você assistindo esse filme hoje, ele é relevante, ele é atual, ele Ele dialoga com o presente, né? Apesar de é ser um filme da surreal. década de 60. Exatamente. Aí tu É. pensa se aquilo não. Um exemplo, sabe? Tem Sim. outros, óbvio, né? Centenas de Mas outros exemplos. você não acha que esse avanço também cada vez maior da inteligência artificial nos meios de produção em geral, né? Não estou falando só de arte, não, porque nas atividades profissionais mais comuns ela já está cada vez mais presente. Eu uso, Será que isso. Acho que hoje em dia todo mundo eu usa de uso. alguma forma, Mas a né? inteligência artificial, ela não pensa por mim, ela trabalha para mim. Então, mas eu acho que boa parte do problema hoje, dessa falta de criatividade, dessa falta de, sabe, se deve muito a eles estarem, sabe, apostando alto demais que a inteligência artificial é suficiente para Claro que não. gerar boas ideias, sabe? Ela não vai gerar boas Não ideias, porque vai, porque. ela vai fazer um ajuntamento, uma colagem de coisas que já existem para te passar um conceito qualquer. Não vai, porque as histórias, elas precisam de uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa falar sobre amor, alegria, dor, redenção, né? Que são as coisas que a gente busca na vida, né? Então, assim, o que a gente quer evitar, né? O que a gente quer saber como evitar, né? O que a gente quer se inspirar para entender que existe uma possibilidade de ser diferente. Como que a inteligência artificial vai transformar isso? Ela não vive isso. Ela não vai conseguir dar liga nisso, né? Tem, é impossível, É. sabe? Ela pode ajudar a corrigir, escrever e tal, mas não a conceber algo e expressar. Eu não vejo isso, sabe? Aí não tem como, sabe? É muito a alma humana. Assim, eu não quero saber a história que a inteligência artificial tem para me contar. Eu quero saber a história lá que passou a vida inteira trabalhando naquilo, se especializou naquilo, tem talento para aquilo. O que que ele tem para passar? Sabe? Se fosse fácil, todo mundo faria filme. Não é fácil, é caro, é meio que impossível. Muita gente sonha em estar lá, mas é um negócio que, né, é restrito, é um mercado pequeno, né? Mas o que você acha que deveria acontecer para que essa reconexão ocorresse, né? Para que a gente voltasse a ver mais essas obras que realmente ficassem marcadas no tempo, né? De filmes, vai ser lançado um filme agora em julho de 2024 que quando a gente chegar em 2040 eu vou lembrar daquele filme que ele me marcou, que ele me fez, sabe, buscar mais conhecimento sobre um assunto específico. O que que falta? O que que você acha assim que deveria ser feito, pelo menos, para que a gente pudesse ter um gostinho disso de novo, né? Desse Então, interesse realmente. eu acho assim, as grandes obras, elas refletem uma ansiedade ali, um anseio, né? Uma questão de uma época, de uma geração. Tá? Então, os temas, né, as questões, elas são muito ligadas a isso. Né, ao né, quando a gente fala de 2001 mesmo, mas foi final dos anos 70, né? Mas anos 60 a gente viveu a corrida espacial. Era uma realidade. E a pessoa que escreveu o livro falava disso. Né? A ficção científica estava, nos anos 50, anos 60, saíam publicações em jornais de histórias de ficção, seriadas, sabe? Então, assim, não era uma coisa que o cara tirou do nada, era um reflexo da sociedade correndo para, né, conquistar o espaço. Então tinha essa assim a perspectiva da revolução tecnológica que a gente viveu ali anos 80, anos 90, né? Principalmente depois com a chegada
da internet, com a parte também de mapeamento de DNA, que foram coisas assim revolucionárias, né? Então a gente vê que quando você vai ver filmes, por exemplo, De Volta para o Futuro, fala de viagem no tempo. Então, assim, tá tudo meio conectado com temas que eram. Assim, tá me vindo os exemplos aleatórios assim na cabeça, mas é porque eu tô tentando me lembrar exatamente disso, porque quando a gente é um pouco mais velho, a gente já começa a ter um pouco mais de histórico. E a gente começa a perceber essas conexões, né? Então a gente começa a ver filmes políticos, filmes que falam sobre relacionamentos, então que refletem, né? Séries de TV, que, por exemplo, Sex and the City, que reflete muito uma época Um ali do comportamento, né? comportamento, de como, né? De uma mudança no comportamento das mulheres. Então, eu acho que as histórias, elas acabam fazendo sentido porque elas têm que nascer disso, sabe? De experiências, de, de, de Tendências com perspectivas, tendências, de visões de futuro, de visões do presente, de ou, a- interpretações de ou coisas que estão até acontecendo. refletir mudanças do comportamento da sociedade, né, em geral, né? O que era aceito há 30 anos atrás não necessariamente vai ser aceito hoje, né? E as coisas mudam, as coisas evoluem, progridem, né? E às vezes as obras não conseguem acompanhar muito o ritmo disso, não refletem muito essa conexão com a realidade, né? Com o que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia, né? Com o que elas estão convivendo, experimentando, testemunhando, né? Eu acho que tem faltado um pouco disso, sabe? A gente vê esse reflexo nas obras que a gente assiste no cinema, na TV. Um pouquinho disso, realmente. Acho que se eles conseguirem, se as pessoas que trabalham no meio conseguirem recriar essa conexão, há possibilidade de que obras realmente mais relevantes e mais impactantes surjam aí, tornem realmente nosso interesse maior. Elas tendem a ganhar mais corpo, né? Ganhar mais forma realmente e atrair de novo o interesse de mais gente voltando aos cinemas. Porque eu tenho visto cada vez menos gente nas salas de cinema, nas vezes que eu vou. Né? Nunca mais, depois da pandemia, nunca mais fui num cinema que a sala estava lotada. Assim, independente do filme. Mesmo sendo filme de blockbuster hollywoodiano ou filme independente, enfim, não tem sido muito diferente, sabe? Então, eu acho que as pessoas diminuíram muito o interesse porque estão cansadas realmente. É muito mais do mesmo, é muito um consumo imediato ali daquela meia horinha que eu vou ver, tô quase dormindo, mas ainda não tô muito com sono, então deixa eu dar um play aqui numa coisa qualquer e a pessoa vai dormir e não vai nem lembrar que ela viu, porque É. não impactou, não gerou uma comoção, um interesse nela, né? Não a moveu de alguma forma. Eu sinto falta realmente assim de assistir alguma coisa que me faça vibrar, assim, sabe? Que eu diga, meu Deus, eu tô viva para ver isso, sabe? Tive ao longo da minha vida vários momentos assim, mas nos últimos tempos tem sido difícil, sabe? É bem difícil. Às vezes até a gente mesmo para gravar alguma coisa, fala, meu Deus, a gente vai falar do quê? Que vale a pena a nossa atenção, o nosso tempo, a gente parar para assistir, comentar, sabe? O que a gente vai extrair disso para gerar alguma coisa que interesse, sabe? Então, já que não, a gente vai falar sobre o que não tem, então, sabe? Sobre a ausência. Não pela presença, a gente vai pela ausência. É. Então, assim, isso é uma coisa que me corrói um pouco, sabe? De você. Eu não vou falar de literatura porque eu realmente tenho sido bem omissa assim com leituras. Eu espero que não tenha atingido esse mercado, né? Mas assim, eu tô bem tendendo a abraçar de novo o hábito de ler incansavelmente, porque talvez seja um bom refúgio, sabe, para quem precisa de. Eu sou uma pessoa que eu preciso desse estímulo, sabe, do artístico, da arte. Apesar de eu não ser uma pessoa com habilidades artísticas zero, total, mas isso eu preciso disso. Eu sou uma pessoa que eu, às vezes, assisto alguma coisa que não tem nada a ver, mas alguma fala, alguma coisa, aquilo me faz refletir sobre alguma coisa e me leva a mudar, me leva a querer ser diferente, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito influenciada por livros. Eu tenho histórias que mexeram muito com a formação
do meu caráter, de como eu sou. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E é muito importante a gente. Eu fico preocupada mais com essas novas gerações que, primeiro, não conhecem o que de bom o passado já produziu e estão vivendo uma experiência que não é tão, né? Óbvio, gente, tem filmes muito bons sendo lançados, tem. Mas, assim, o que a gente tem para chamar de obra-prima? Que é um negócio que vai daqui 30 anos, quando alguém estiver fazendo um podcast, a pessoa vai lembrar, pô, em 2004 saiu aquele filme que, caraca, mudou tudo. Mudou a forma de se fazer cinema, mudou a forma. Então, assim, às vezes até tem um ou outro que ousa, mas é mais ego do que talento, É, né? isso é o que mais tem, né, na verdade. Exato, o cara é Os mais. exemplos desse sentido são mais amplos do que. A gente vê muita arrogância, aí tu vê aquele filme ali, tipo, cara, não aceita crítica. É, e a gente é uma geração aí que tanto que estamos aqui sentando o cacete na falta de criatividade alheia, né? Mas a questão toda é. Tem que ter um jeito disso melhorar, né? Então, eu acho que também uma coisa que a gente pode fazer é valorizar mais é, novos talentos, né? Novos Não, e diretores, prestar um pouco mais de atenção também do que tá fora do. fora do Sabe? roteiro. Porque tem muito oba-oba, sabe? De. O lançamento da semana, é aqui, aí só fala daquilo, mas tem mais coisas surgindo, sabe? Se permitir também conhecer coisas diferentes, né? Experimentar coisas diferentes também, né? Não ficar só preso ali no que a Netflix está te dizendo que é a última bolacha do Te pacote. recomendando, né? Não necessariamente. Pode ser uma coisa boa? Pode. Pode, Mas mas o exemplo não tem sido esse, né? eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de encontrar alguma coisa que o algoritmo me sugira que seja realmente algo que eu goste, né? Eu acho que é difícil, esse cardápio gigantesco atrapalha um pouco também, né? Mas eu tenho visto poucas coisas, mas coisas interessantes. E o mais interessante é que são séries e filmes que não são falados em inglês, né? Que são produzidos fora do eixo. Estão na Netflix? Estão. Mas, assim, é legal porque a gente vê, às vezes, uma forma um pouco diferente das histórias sendo contadas, histórias um pouco, né, fora da repetição. Nada assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas, assim, já dá uma sensação de, ai, não tô vendo sempre a mesma coisa, né? Mas, assim, cinema tá bem difícil, eu acho que bem difícil mesmo para eu me animar, assistir, ver filme. Então, assim, eu já começo sabendo que eu já vou assim, é guilty pleasure, vou assistir só para relaxar, que eu sei que essa é uma bomba. Então, assim, é difícil. Eu vejo muita gente falando, expectativas, quais são os filmes e séries que você tem expectativa para 2024? Nem sei o que vai ser lançado, gente. Nem fui procurar saber. Eu quero ser É, surpreendida, porque se eu às for vezes. ler agora, já vou ficar deprimida, já não vou querer nem ver mais, entendeu? Não, e às vezes é bom porque você não fica criando expectativa também, Não né? vejo mais nem Se trailer, você não cria nada. expectativa, você não. A chance de você ficar muito decepcionado é menor, né? Então, E hoje em dia você vê o trailer, você vê o filme, né? Então, assim, tem isso também. acabou. Então, Então, assim, até o talento de se fazer um trailer que te dê. te desperte a curiosidade, os caras, não, já conta, mostra o final, já. Então, pra que eu vou ao cinema? Então, acabou. pois é. Bom, acho que a gente deu uma boa pincelada aí nesse tema que a gente trouxe para esse podcast aqui, né? Gente, olha só, não é um negócio pessimista, tá? Pode ter parecido, né? É a nossa percepção, E né? nem saudosista, tá? Porque, Sim, como eu falei, tem muita coisa boa sendo feita, mas, assim, faltam aquelas grandes viradas, sabe? Aquelas grandes curvas sim, sim. que a indústria dá, que abrem novas portas e caminhos, um respiro. É mais do mesmo, eu não aguento mais ver versão 1, versão 2, versão 3, continuação. Ai, cacete, que saco isso. Pois é, mas eu acho que quem tá nos vendo e nos ouvindo tem um pouquinho também dessa percepção, né? Nossa. Esse ranço característico, né? Que vem um pouquinho com a idade, mas também vem com a repetição, né? É muita coisa, você tá vendo a mesma coisa, uma hora cansa, né? Cansa e fica É. desgastado. Conta aí pra gente, no espaço de comentários da plataforma onde você estiver vendo e ouvindo esse podcast, qual é a sua sensação com o quadro atual aí da produção de cinema e de série de TV, principalmente? Você tem ficado mais satisfeito ou menos satisfeito? Mais entediado ou interessado? Comenta aí, vamos continuar essa conversa também no espaço de comentários aqui
do podcast, desse quarto podcast do Oxigênio Cultural. A gente vai ficando por aqui essa semana, né, Ju? Mas volta na próxima com mais algum tema aí que... Mais alguma coisa que nos decepcione, porque tá difícil. Não, isso tá fácil. Ficar decepcionado tem sido fácil. Esse é o problema. Até a próxima. Tchau.